Ok, então aqui para a gente iniciar, tá? Eu quero calcular o bruto, né? Desses três salários aí que estão aparecendo, né? Dessas três arrecadações. No caso, eu estou me concentrando apenas no Gabriel. Gabriel ele fez em janeiro 5.300, em fevereiro 3.500, em março 2.500. Qual é o bruto? O bruto é o quê? É a soma desses três valores aí, tá? Então, como que eu vou escrever isso? Eu vou escrever a fórmula da soma, que é o quê? Igual soma, abre parêntese, o intervalo que eu quero somar, tá? O intervalo, fecha parêntese e aperto Enter, beleza? Então, ó, igual soma, abro parêntese. Agora eu vou selecionar um intervalo. Essa seleção aqui eu posso fazer com o mouse mesmo, ó. Aperto Enter. Pronto, ele entregou para mim ali a soma, né, aquele total que eu queria, certo? Agora, a média. O que é média? Né? Na matemática tem vários tipos de média, tá? No caso aqui, a gente vai trabalhar com a média aritmética, que é o quê? É a soma, tá, dos valores que eu tenho dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho três parcelas, né? Eu tenho três parcelas, eu somo as três e divido por 3. Eu vou obter o quê? Uma média. Tá? Então, existe uma fórmula para fazer isso aqui no Excel, que é qual? Igual média, abre parênteses, aí eu coloco o intervalo que eu quero, intervalo, fecho parênteses, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Igual média, abro parêntese, seleciono quem? As três arrecadações do Gabriel, porque o que me interessa é saber a média daquelas três arrecadações ali. Aperto Enter. Pronto. Ele vai calcular a média para mim. Então, a média ali deu 3.766. Então, em média, né, o faturamento ali do Gabriel é de 3.766. Até aí, tranquilo? Botei o 3 ali, só para poder saber os 3 e botou ele na fórmula. Isso. Aí ele selecionou os 3 lá de cima. Janeiro, fevereiro e março, que são os 3 meses que houveram as arrecadações. Você clicou nos 3. Isso, eu selecionei os 3. Eu posso clicar e arrastar, né? Posso segurar Ctrl e ir clicando também. Ou eu posso digitar também. Quem é a primeira célula aqui? B3, 2 pontinhos, D3, olha lá, D3, 2 pontinhos, D3, você também pode digitar. Aí vai de janeiro, isso. Deve ficar botando. Exatamente. Isso, dessa forma que eu estou mostrando aqui, vocês ficam mais eficientes, né? Ótimo. Vamos lá, 30%. O que é esse 30%? Esse 30% vai ser algum desconto, né? Que vai ser dado ali naquela arrecadação. Tá? Eu quero calcular o 30% aqui. 30% é o quê? É uma multiplicação. Tá? Então, eu pego o valor e multiplico pelo 30%. Mas que valor é esse? O bruto. Valor bruto. Tá? Porque eu vou fazer logo ali o desconto do montante, né? Do meu valor bruto. Então, ó, eu coloco aqui, ó, clico aqui embaixo. Digito igual, tá? Clico aqui no valor bruto, né? No caso aqui eu tenho que, no caso da porcentagem, né? Eu coloco na célula inicial. Multiplicação é representada pelo asterisco, tá? E aí eu coloco a segunda célula que eu quero multiplicar, no caso a célula 2 que eu quero multiplicar. Essa célula aqui, ela pode ser que ela contenha, no nosso caso ali, ela contém o 30%, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu cliquei já ali no valor bruto, vezes quem? Vezes
o 30%. 30% está aqui, correto? Ó, ele chamou para mim ali G2. Quem estava na aula passada aí? Beleza. Quando eu mandar ele fazer o preenchimento automático ali, eu vou ter problema se eu deixar assim? Vai. Eu tenho que fazer o quê? Travar. Tem que travar. Vocês lembram disso aí? Sim, F4. Isso, eu tenho que dar um F4 aqui. Por que eu vou dar um F4 aqui? Isso. Eu vou estar ali aplicando uma âncora, uma ancoragem, ou uma trava, tá? Quem não viu isso aqui ainda, vai ficar claro no segundo passo da explicação. Você estava aí na semana passada ou não? Tá. Então vamos lá. Vou colocar aqui, vou apertar o F4, tá? Minha teclinha F4 aqui, ó. Ele vai jogar esse símbolozinho de cifrão aqui, ó. Tá? Então, no meu exemplo, tá? Aqui no nosso exemplo, a fórmula está assim. E3 vezes, aí ela ficou aqui, ó, com cifrão, G, cifrão 2. Esse cifrão aqui representa a tal da trava. Já já vocês vão entender por que isso. E vou apertar Enter. Vocês vão ver que ele vai fazer o cálculo da porcentagem direta. Ou seja, 30% desse valor aqui é quanto? 3.390. Beleza? Ele já faz o cálculo ali. Tá? Se porventura eu não precisar mudar essa porcentagem, não é mais 30%, é 25%. Mudei para 25%. O que vai acontecer aqui embaixo? Ele vai acompanhar essa alteração. Tá? Vou voltar aqui para o 30. Beleza. Líquido. O que é o líquido? O líquido é o bruto, né? Tudo que você arrecada, menos os descontos. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, igual, vou clicar aqui no valor bruto, que é esse cara, menos o desconto. Tá? E vou apertar Enter, eu vou obter o líquido. Tá? Tudo bem até aí? Ótimo. Agora, eu venho aqui, eu não tenho só o Gabriel, eu tenho o Leandro, a Rebeca, né? E todas essas linhas aí. Eu quero aplicar essa mesma fórmula para todo mundo, para todos os vendedores. Eu venho aqui nesse cantinho, tá? Ó, quando eu aproximo o mouse aqui, ó, ele fica diferente e dou um duplo clique. Quando eu der um duplo clique, o que vai acontecer? Ele vai aplicar para todo mundo. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para o próximo aqui, ó. Mesma coisa, ó, vou posicionar o mouse aqui e vou dar um duplo clique. Ok? Agora vou fazer a mesma coisa aqui. Deu certo. Vou aproveitar agora para falar por que eu usei a trava. Se eu não tivesse travado, tá? Estaria assim, né? Se eu tivesse aplicado ali a âncora, né? Vocês podem ver que ele fez o mesmo cálculo, beleza. Mas se eu vim aqui, ó, e der um duplo clique, o que ele vai fazer? Ele não vai dar um erro, cara. Isso aqui pode ser muito bem uma questão, né? Vamos solucionar. O que está errado aí? Né? O que está errado nessa fórmula? Né? Por que a porcentagem no primeiro deu certo, né? Mas o segundo já deu 25 milhões aqui? Né? Não faz sentido nenhum. E aqui está um número ainda maior, tão grande que não cabe aqui na largura. Porque aqui está acontecendo o seguinte, ó. Vou fazer nesse aqui só para vocês terem uma ideia. Quando vocês dão um duplo clique aqui, que ele replica, olha só o que ele faz. Aqui eu estou calculando a média daqui, né? Quando eu venho aqui para de baixo, o que ele está fazendo? Estou calculando a média daqui. E assim por diante, né? Ele vai mudando automaticamente. Não é isso? Agora olha aqui o que acontece, ó. Vocês vão entender já. Quando eu dou um duplo clique aqui, o que ele está fazendo? Está multiplicando esse por esse. É isso que a gente quer, não é? Beleza. Quando eu dou um duplo clique nesse, ele está multiplicando quem?
esse por esse, ou seja, ele está descendo. E aí ele vai aumentando exponencialmente, cara, o valor. E não é isso que eu quero. Para que isso não ocorra, o que eu preciso? Eu preciso travar nesse cara aqui, para isso aqui não ficar descendo, tá? É por isso que a gente usa trava, tá? Só a fórmula de 30%? Isso. É a fórmula essa daí, Wilson? Isso. Essa fórmula aqui. Ó. Deu certo, tá? Isso, pessoal, é algo diferenciado aí para vocês no Excel, tá? Outro detalhe. Professor, eu poderia fazer isso sem usar a trava? O que vocês acham? Poderia, linha por linha. Trabalho. Se tiver 500 linhas, é 500 digitadas ali. Entendeu? Bom, beleza. Aqui vai dar tudo certo. Dou um duplo clique e tá feito. Tá? Agora eu vou vir aqui pro canto. Tá? Vou para essa aqui do canto aqui. Vamos lá. Essa aqui tá super simples, tá? Essa aqui eu tenho uma matriz produtos de um controle aí de vendas, né? A loja ela vende equipamentos eletrônicos, vendeu 4 iPhones, né? E o preço unitário do iPhone é 5.300. Eu quero saber quanto que ela faturou ali. Que operação? Multiplicar. Isso, eu quero fazer uma multiplicação. 4 vezes quem? 5.300. Como que eu monto a multiplicação aqui? Começo com igual, né? Seleciono a primeira célula que eu quero multiplicar, asterisco, seleciono a segunda e aperto Enter. Pronto, já multiplicou para mim, tá? E agora para eu replicar isso aqui para as outras, isso, venho aqui, ó. Mas aí já não tem que travar? Essa aqui eu não preciso, porque está todo mundo na mesma linha. Agora, se eu tivesse uma diagonal, que foi aquele caso lá, aí alguém ali você vai ter que travar. No nosso caso ali, a gente teve que travar o 30%. Tá? Então, venho aqui e dou um duplo clique. Então, a gente não está pedindo a porcentagem, né? Esse aqui não está pedindo a porcentagem. Pedindo, teria que fazer a trava. Não necessariamente. Se eu quisesse calcular aqui uma porcentagem, se eu quiser, o que diferencia aqui é que no caso aqui eu estou fazendo uma operação em uma linha horizontal, né? Eu estou fazendo uma operação horizontal. Agora, quando eu tenho uma operação diagonal, todo mundo tem que multiplicar lá. Imagine uma setinha. A setinha está vindo para cá, esse aqui está vindo para cá, ou seja, todo mundo tem que apontar para aquela mesma célula, ou seja, ela tem que ficar travada, tá? Senão vai dar erro, tá? Beleza, vou para a próxima aula aqui, ó. Máximo e mínimo, tá? Vamos lá, máximo e mínimo, esse cara aqui. Vamos lá, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Máximo e mínimo é uma fórmula que vai entregar para vocês qual é o maior valor de uma seleção. Só isso, tá? Sei lá, eu tenho uma tabela com 500 mil números. Qual é o maior número ali? Você escreve igual ao máximo, seleciona quem você quer e ele vai dizer para você. Ele vai ler rapidinho ali, em questão de segundos, e te trazer esse resultado. Então, eu tenho a igual ao máximo, eu faço a seleção do intervalo que eu quero, e assim como eu tenho o igual ao máximo, eu tenho a igual mínimo, tá? E aí eu seleciono o intervalo que eu quero, tá? Então, vamos lá. Eu faço aqui o seguinte, ó. Eu quero saber qual é o maior valor daqui. Claro que é fácil, né? A gente percebe que é o 80 mil,
né? Mas eu quero que o Excel consiga enxergar isso. Então, eu vou colocar aqui igual, vou escrever máximo, abre parêntese e seleciono. Tá vendo? Aperto Enter, pronto, calculei. Agora o mínimo aqui, ó. O mínimo vai ser quem? Igual, mínimo, é bem simples, tá? Abro parêntese, seleciono, né? Claro que lá na hora da prova, canetinha na mão, prova, papel impresso, você não vai selecionar, né? Vai sair arrastando o dedo em cima. Então, vocês têm que conseguir identificar que células são essas. Quem é a primeira e quem é a última. No meio, a gente coloca 2 pontinhos, quando for o caso de ser um intervalo completo, né? Estou fazendo uma seleção completa. Agora, se for picado, né, é ponto e vírgula. Tá? Ou é 2 pontos, ou é ponto e vírgula. Tá? Então, ele trouxe certinho para mim o meu máximo e o meu mínimo. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou aplicar o preenchimento automático, tá? Olha lá, ó, o símbolo do relâmpagozinho é o preenchimento automático. Eu posso selecionar ali e mandar ele aplicar nas 2 colunas ao mesmo tempo? O que vocês acham? Sim, eu posso fazer isso também, assim, ó. Posso vir aqui. Ele vai fazer na quantidade de linhas que você quiser. Se você tiver ali 10 linhas, se mandar fazer o cálculo, ele vai fazer, tá? Das 10 linhas, tá? Aqui é só para continuar exercitando, eu vou fazer rapidinho. Eu quero o máximo dali, igual máximo. Seleciono. Aperto Enter. Beleza? Ele me trouxe o maior valor aqui dessa lista. Aqui ele quer o mínimo. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual mínimo. Vai ser interessante eu fazer isso aqui, vocês já vão entender por quê. Detalhe, se você escrever sem acento ou com acento, ele reconhece. Tá? Você pode escrever mínimo sem acento ou com acento. Média é a mesma coisa. Tá? Só que nem sempre é assim. Esse é o problema. Tá? Na dúvida, escreve a palavra certinho. Tá? Então, aqui eu vou lá, seleciono. E mim. Tá show. Agora a pergunta é a seguinte. Vocês vejam que, desde a aula passada, a gente faz a seleção de preenchimento rápido sempre na vertical. Né? Vocês viram aí que a gente aplicou na vertical. Funciona na horizontal? O que vocês acham? Então, ó. Só que ela não vai funcionar com duplo clique. Porque com duplo clique ela só vai funcionar na vertical. Beleza? Eu venho aqui, ó, posiciono o mouse e arrasto. Tá? Ele vai fazer para mim. Tá? A mesma coisa aqui. Eu poderia ter feito isso, ó. Poderia ter selecionado esses dois, ok? E ele vai fazer para mim. Tranquilo? Ótimo. Vamos para o próximo. Maior e menor. Aí vocês vão pensar assim, pô, professor, a gente não viu ali o máximo e o mínimo? Eles não são o maior e menor? São. Só que esse aqui tem um detalhe. Eu consigo encontrar o segundo maior. Essa forma que eu vou ensinar para vocês. O terceiro menor. Tá? Aqui nessa situação anterior, se eu selecionasse todo mundo aqui, ó, olhando assim rapidamente, qual que é o segundo menor valor ali? Dá para falar com rapidez? Então, o que acontece? O mínimo, ele só vai me trazer o menor valor. Ele não vai me trazer o segundo menor, o terceiro menor. Então, por isso que existe a fórmula maior e existe a fórmula menor, tá? A fórmula maior e a menor, no começo, elas funcionam muito parecidas. Você seleciona o intervalo que você quer
Porém, você tem que dizer qual é o coeficiente que você quer. O coeficiente que você escreve, se é o segundo, se é o terceiro. Se é o quarto valor maior, vou colocar o número 4. Se é o quinto valor, eu vou colocar 5 e assim por diante. Tá? Então aqui dá para praticar um pouco. Ó. Dá para praticar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui para o lado, para a gente enxergar melhor. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho os vendedores e aqui eu tenho as vendas deles. Qual foi a segunda maior venda? Aí eu venho aqui, ó, e coloco qual fórmula? Igual maior, né? Seleciono o intervalo que eu quero, correto? Não posso dar Enter. Eu tenho que colocar o quê? O coeficiente. Então, ó, vocês podem ver que até ele faz a sugestão aqui embaixo. Tá vendo? Ponto e vírgula. Eu quero quem? Não é o segundo maior? Então, eu vou colocar o quê? 2. Tá? Meu coeficiente ali, no caso, vai ser 2. Vou fechar parênteses e vou apertar Enter. Ele vai me trazer o segundo. Tá? Agora, vamos lá. Quero a terceira maior venda. Então, vou colocar aqui igual, maior, abro parêntese, seleciono, ponto e vírgula, quero a terceira, né? Então, vou colocar o número 3. Pessoal, nesse caso aqui, o preenchimento automático daria para ser aplicado? Não daria. A não ser que... Ó, vamos lá. Ó, se eu desse um preenchimento automático aqui, né? O que ele ia fazer para mim? Vamos ver aqui. Ele vai chamar aqui para mim sempre a segunda maior venda. Tá? Como que eu estou vendo que ele está chamando isso? Estou vendo por aqui. Ó. Vocês podem ver que o coeficiente permanece o mesmo. Ó. Olha lá. Não muda. Mas se você fizer uma jogada assim, ó, Ctrl mais, ó, 2, 3, 4, por exemplo. E aqui, ao invés de eu escrever 2, eu selecionar essa célula, aí o preenchimento automático vai funcionar. Opa, deu um erro aqui. O que ele quis? Ah, tá. Ele andou, né? Vamos ver aqui. Ali ele pegou certinho. Aqui ele está descendo. Tá vendo? E aí, como que eu resolvo isso aí? Vou ter que travar. F4. Aí eu travo todo mundo lá. Vamos ver se vai dar certo agora. Não deu certo. Tá? Então, eu poderia estar fazendo dessa forma aqui, ou poderia estar escrevendo o eficiente. Tá? Vai funcionar da mesma forma. Vocês podem ver que a fórmula de maior ela é mais sofisticada que a do máximo. Tá? Ela te entrega coisas mais interessantes que só o máximo. Tá? Agora eu vou para cá. A menor, né? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Igual, menor, abro parêntese. Eu quero a segunda menor venda. Aí eu vou ter que ir lá no cantinho. Deixa eu baixar esse negócio aqui que eu não estou vendo. Ó. Vou ter que ir lá no cantinho, selecionar. Tá? Uma coisa que acontece aqui no Excel, quem é iniciante no Excel acaba se enrolando com isso, é que, por exemplo, vocês vejam que eu saí de lá, eu vim aqui e selecionei. Dá vontade de voltar lá, não dá?
para ver o que está acontecendo, mas não é lá que você olha aqui. Tá? Então a fórmula que vocês já escreveram, ela está aqui. Aí eu vou colocar o quê? O ponto e vírgula. Ó, já vai colocando aqui automaticamente. Eu quero a segunda menor, né? Então eu vou colocar o quê? 2, aperto Enter, aí ele volta para lá. Tudo bem? Agora aqui, ó, terceira menor venda. Mesma coisa, igual menor, abro parêntese, vou lá, né? Seleciono. Ponto e vírgula, vou olhando aqui. 3, aperto Enter. Agora quarta menor venda, então igual menor, abro parêntese, seleciono, ponto e vírgula, vou colocar agora 4, tá? Meu coeficiente aqui vai ser 4, tá? Pessoal, essas fórmulas são super simples, tá? Não tem mistério, né? Quem é leigo, quem não estudou, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, vai rodar, vai perder lição de moleza, entendeu? Vamos lá, próxima aula 6 aqui. Vamos lá. Bom, essa aqui, pessoal, eu vou me concentrar daqui para frente, da azul para frente, tá? Vou me concentrar da azul para frente porque a laranja lá que está aparecendo é a mesma coisa da azul. Vamos se concentrar apenas nisso aqui. Eu posso ocultar essas outras, ó. Basta eu selecionar as colunas, clico com o direito e venho aqui, ó, ocultar. O que significa isso? Significa que elas continuam ali, mas elas não estão aparecendo. É só isso, tá? Ótimo. Vamos se concentrar nessa. Essa aqui eu vou ter que fazer um ajustezinho. Ó, eu tenho uma lista de clientes, tá? E suas respectivas idades. Eu quero que o Excel me sinalize quem é idoso. Tá? Quem não for idoso, nós vamos escrever que não é idoso. Tá? Quem for idoso, nós vamos escrever que é idoso. Tá? Como que a gente faz isso? Então, aqui nesse momento, ó, eu vou tirar o S aqui para não confundir. Tá? Idoso. Escreveria idoso se a idade do meu cliente for maior ou igual a 65 anos. Tudo bem até aí? Se a idade do cliente for 65, para cima ele é idoso. Ok? E não é idoso. Não. Vou colocar maiúsculo. Não é idoso se ele estiver fora daquele intervalo que eu estou falando ali. Tá? Então, veja bem. Escrever bem grande aqui. Condicional. Do que é mais valorizado dentro do Excel são as fórmulas condicionais. Por quê? Porque elas trabalham com valores lógicos, que é o nosso caso aqui. Tá? Aqui, eu preciso que vocês consigam diferenciar esses parâmetros. Tá? Quem é o valor lógico, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor
falso, tá? É fácil de se raciocinar isso. Quando a gente observa ali, ó, idoso, se a idade for maior ou igual a 65 anos. Ou seja, se a idade de uma daquelas Adrianas ali for maior ou igual a 65 anos, qual vai ser o valor verdadeiro? Ela será o quê? Idosa. Tá? Então, o valor verdadeiro é sempre quando a minha condição der certo. Quando a condição não der certo, vai ser um valor falso. Então, vocês precisam organizar a ideia do condicionamento assim. Qual é a sua condição? Qual é o valor verdadeiro? Qual é o valor falso? Se vocês conseguirem organizar esses três parâmetros, vocês conseguem montar qualquer fórmula condicional no Excel. Tá? Vamos lá. Quem é o valor lógico? O valor lógico, no nosso caso aqui, tá? É a idade, né, que vai ser representada ali por uma célula. Vamos falar da Adriana Carneiro. Sempre aquela ideia, vamos concentrar sempre na primeira linha. A Adriana Carneiro, ela tem quantos anos? 62. Qual que é a célula que tem a idade dela? F6, né? F6. Então, o valor lógico diz o seguinte. Se a idade da Adriana Carneiro for o quê? Maior ou igual a quanto? 65. Qual vai ser o valor verdadeiro? Ela será o quê? Idosa. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se a idade da Adriana Carneiro for maior ou igual a 65, ela será o quê? Idosa. Se isso não ocorrer, se a idade dela não tiver enquadrado dentro dessa condição, ela será o quê? Não é idosa. Então, basicamente, pessoal, a fórmula condicional, ela obedece essa ideia. Vamos pegar outro exemplo. Escola. Qual que é a média na escola para você passar de uma matéria? 60, né? Então, a média é 60. Vamos fazer uma brincadeira ali. Vamos supor que na F6 lá é a sua nota final, né, de uma determinada matéria. E aí, essa nota final, ela é representada pela célula F6. Aqui está a sua nota final. Beleza. Se a nota final for o quê? Maior ou igual a 60, você estará o quê? Aprovado. Se, né, a nota final não bater com esse intervalo, você estará o quê? Reprovado. Tá? Então é a mesma ideia o tempo todo. Tá? Se vocês pegarem diversos exercícios de condicionais, sempre vai ser assim. Eu preciso que vocês entendam esses parâmetros, porque essas fórmulas, às vezes, elas ficam grandes, mas elas sempre seguem a mesma ideia. Sempre valor lógico, valor verdadeiro e o valor falso. Tá? Bom, mas onde que isso entra no Excel? Como que é essa fórmula no Excel? Essa fórmula no Excel é a tal da fórmula C. Tá? É a tal da fórmula C. Como que ela é? Ela é assim, ó. Valor lógico, ponto e vírgula. Né? Então, esse ponto e vírgula eu coloquei de propósito. Tá? Valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. Ela sempre vai obedecer essa nomenclatura. Tá? Então, no nosso caso ali, a fórmula do nosso exemplo, ela vai ser como? Ó, vou aumentar aqui, tá? A largura da minha. Lembrando que para aumentar a largura da coluna é aqui em cima sempre, tá? Nunca é aqui embaixo. Eu vou lá em cima na coluna, posiciono o mouse e arrasto. Bom, vamos lá.
a fórmula aqui vai ser como? Igual C, né? Igual SE, abre parêntese. Aí o que eu quero? O meu valor lógico. Quem é o valor lógico? A idade, né? No caso da Adriana Carneiro. Eu dou um cliquezinho aqui e ele já vai chamar para mim. F6. Se F6 for o quê? Maior ou igual a quanto? 65. O que eu faço agora? Para eu separar, para eu dividir o parâmetro, eu uso o quê? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o meu valor verdadeiro. Ela será o quê? Idosa. Só que eu não vou poder escrever idosa, né, pessoal? Vou ter que escrever o quê? Idoso. Né? Por quê? Porque ali tem cliente masculino e cliente feminino. Então a gente vai ter que generalizar. Tá? Outro detalhe. Vocês viram que eu escrevi idoso entre aspas? Pois é. Dentro da fórmula, a gente tem que usar aspas se eu escrever palavras. Tá? Se eu for escrever palavras, eu vou colocar uma palavra ali, idoso. Né? Se eu quero colocar uma palavra, eu tenho que colocar entre aspas. Se for uma célula, eu não preciso. Agora, se for uma palavra, um texto, eu tenho que usar aspas. Então, eu abro aspas, tá? Escrevo o que aqui? Idoso, né? Fecho aspas, ponto e vírgula, né? Abro aspas novamente, concordo? Porque agora eu vou colocar o valor falso, né? Não é idoso. Tá? Se eu quisesse colocar um ícone de um papagaio no emoji ali, no valor falso, era isso que o Excel ia mostrar. Toda vez que não fosse idoso. Entendeu? Então, mas desde que eu use o quê? A tal da aspa. Tá? Beleza. O que acontece aqui? Isso aqui é uma fórmula condicional prontinha. Tá? 100%. Obedecendo ali todos os parâmetros direitinho. Ela vai ter que resultar no que aqui para mim? O que ela tem que dar de resultado? Mas qual vai ser a resposta? Não vai replicar o... Não, quero saber se a Adriana Carneiro ela é idosa ou ela não é idosa. Ela não é, né? Porque ela, para ser idosa, tem 65 para cima. Então a resposta que o Excel tem que trazer para a gente é que não é. Vamos lá. Não é. Beleza? Não é. Aí, eu digitei a idade dela errado, da Adriana. A idade dela é 72. Né? E aí? Automaticamente ele vai mudar. Ele sempre vai fazer essa comparação desse teste lógico. Tá? Ele vai verificar se aquele teste lógico é verdadeiro ou é falso. Tá? E aí ele vai puxar o resultado para vocês. E aí o que eu venho aqui? Ó? Venho aqui do ladinho e dou um duplo clique. Tá? Ele vai trazer direitinho quem é e quem não é. Tudo bem? Pessoal, hoje a gente não faz um horário mais longo, né? Então, o que eu vou fazer? Existe uma fórmula onde eu vou conseguir dizer para vocês quem é idoso, quem é jovem e quem é adulto, tá? Utilizando a fórmula C, tá? É a mesma fórmula C, só que ela fica muito grande, tá? Então, para não perder a linha do raciocínio agora, eu vou deixar para falar dela na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. É o seguinte, ó. Por que eu estou fazendo isso? Dá uma olhada nessa lista aqui. Ctrl para baixo. 800 linhas. Então tem muita gente aí. Então você tem que fazer só a primeira linha. E mandar replicar. Aí seu chefe chega, ou se você chega lá na hora da prova, beleza, você sabe fazer essa fórmula aqui, show. Aí a prova te pergunta, como calcular quantas pessoas não são idosas?
Isso aí, olha só. Vocês podem ver aqui, ó, que tem muita gente, né? Então não dá para eu sair contando isso aqui na mão, né? E ainda tem a probabilidade de eu errar, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui para a aula número 7, ó. Eu vou mandar essa planilha para vocês, tá? Vamos lá. Quem tiver computador e quiser se divertir. Então vamos lá, ó. A Adriana Carneiro, ela é adulta. A Adriana Passos é jovem, tá. Aí eu quero saber quantos são jovens. Quantos são adultos, né? Dentro de um universo, né, administrativo, essa fórmula aqui, ela ganha muitos pontos, cara. Ela é muito procurada, né? Por quê? Imagine, vocês estão trabalhando num departamento administrativo. Vão vir perguntas como essa. E vocês vão ter planilhas, quando se trata de correios, né? Um negócio monstruoso, né? Você está lidando ali com planilhas enormes, com muitos dados. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai utilizar uma outra fórmula condicional, tá? Tá aqui dentro desse conjunto aqui, ó, que é a fórmula conte.c. Ela conta a partir de uma condição, tá? Como que ela funciona? Ela é muito simples. Eu venho aqui, ó. Vou aqui aumentar aqui, ó, a largura da minha coluna. Escrevo aqui, ó, igual conte.c e abro parêntese. O que ele vai me pedir? Ele vai me pedir primeiro um intervalo que eu quero contar, tá? Veja bem, ele só está contando, tá? Eu tenho quantos clientes ali, né, que são jovens, tá? Então eu vou selecionar quem? A coluna que contém esses critérios. Eu não vou selecionar a coluna que contém os nomes, porque aí eu não consigo mostrar para o Excel quem é jovem ou quem não é. Eu preciso selecionar a coluna que contém os critérios. Então, esse intervalo aqui é o intervalo do quê? Intervalo do critério, tá? O meu critério naquele caso ali, né, que ele está procurando é o quê? Jovem. Ele quer contar só quem é jovem daqui, tá? Então eu venho aqui e seleciono só esse intervalo, ó. Cliquei aqui, selecionei todo mundo, tá? Aí, o que eu vou fazer? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Show! Qual é o critério que eu estou buscando? Jovem. Eu vou digitar a palavra. Tá? Eu vou digitar a palavra do critério, que tem as ocorrências lá. Então, abro aqui aspas. Vou escrever aqui jovem, né? Do jeitinho que está escrito lá, né, pessoal? Ó, jovem, tá tudo assim. Se eu mudar alguma coisa, colocar um acento e tal, ele já não vai contar. Se tiver alguma escrita errada ali naquela coluna, que alguém escreveu jovem com N no final, alguma coisa ali, tal, ele não vai contar. Ele só vai contar a ocorrência disso aqui. Vou apertar Enter agora. Tem 102 pessoas ali daquela lista de 800, tá? Jovens. Tá? Agora, adultos. Igual, conte.c, abre parênteses. Faço a mesma coisa. Venho aqui, seleciono o intervalo dos critérios. Eu posso estar fazendo essa seleção
Se eu clicar ali no C, ele seleciona todo mundo que está no C. E se eu quisesse selecionar só os valores, manualmente, sem clicar no C? Eu só quero selecionar daqui para baixo. Ctrl, Shift para baixo. Ó. Ctrl, Shift para baixo. Ele seleciona, ele vai até a última linha lá, ó. Por que isso é importante? Porque talvez pode acontecer de na planilha existir algo lá embaixo que não tenha nada a ver com o que você está fazendo aqui. Quando vocês clicam lá na coluna C, ele seleciona 1 milhão de linhas. Entendeu? Agora, quando você faz dessa forma você seleciona só quem você quer. Beleza, continuando aqui, ponto e vírgula. Agora eu quero o adulto, não é isso? Contar o adulto. Ó, eu não volto lá. Eu não preciso voltar. Daqui mesmo eu vou escrevendo. Ó. Vou abrir aqui, ó. Aspas. Vou escrever aqui. Adulto. Fecho parêntese e aperto Enter. Vamos ver se ele vai trazer para mim aqui. Olha lá. 649. Então, o jovem ele já perdeu. Então, para mim, isso já é uma informação importante. Tá? Significa que eu estou vendendo mais para adultos. Né? Agora, vamos contabilizar os idosos. Tá? Mesma coisa. Igual conte.c, né? Abre parêntese. Você selecionar aqui, ponto e vírgula, e agora, aspa, idoso. Fecho parêntese e aperto Enter. Então, os adultos são, a maior parte dos meus clientes são adultos. Então, eu posso trabalhar um marketing mais forte aí desse lado. Não, eu posso... De repente trabalhar, ó, se eu quiser aumentar, né, a quantidade de idosos, eu posso trabalhar o marketing melhor para cá. Tem que ter cuidado até com botar jovem, não, Quer ver, ó, vou dar um exemplo aqui. Se você chegar aqui e colocar idoso e dar um espaço. Vamos ver. Já mostrou ali. Entendeu? Outro detalhe. Aqui tem o idoso, né? Você escreveu assim, ó. I. Tem uma fórmula aqui. Não vai dar. Deixa eu colocar aqui, ó. Idoso. Vou colocar um espacinho aqui. Vocês vejam que esse aqui ele já deixou de fora? Tinha 71 ali. Então, se existir erro de digitação na planilha, prejudica o seu trabalho. Entendeu? É por isso que os programadores de Excel, eles não podem deixar as pessoas escreverem muito. Tem que deixar elas o quê? Escolher as respostas. Vocês já viram que formulários são assim? Você marca a resposta ou você seleciona um select, né? Você não escreve mais, né? Justamente por causa desse tipo de coisa. Porque você para... A sua contagem, ela não passa, ela tem menos assertividade. Né? As pessoas digitam errado, elas dão espaço onde não tem que dar, colocam acento onde não tem, não coloca acento, né? Isso aí prejudica o BI, né? Que a gente fala. Vamos lá. Tá bom? Então essa fórmula aí é bem importante aí para vocês, tá? Coloca ela aí anotadinha, né? Se vocês tiverem oportunidade de praticar isso, pratica, tá? Texto para colunas. Já viram isso? Quem está cansado agora vai embaralhar toda a minha lista aí. Olha só. Existe uma situação onde, em grandes empresas, né, que tem bancos de dados muito grandes, o TI costuma mandar esses dados para o administrativo e o administrativo tem que tratar do jeito que chega. Às vezes os dados chegam bagunçados do jeito que está aqui.
Tá? Então, isso aqui é algo comum no dia a dia. Tá? Dados que estão separados por vírgula. Estão vendo? Aqui em cima, ó, tá aqui, ó, custo unitário, vírgula, numeração do produto, vírgula, preço unitário, vírgula, marca, vírgula, SKU, vírgula, tipo. Aqui está 3.500, vírgula, ou seja, esse 3.500 é de quem? 1.017, isso aqui é de quem? Numeração do produto, e assim por diante. E aí você vai ver a lista ali de 3.000 linhas. Aí como você vai organizar isso? Né? Então os dados chegam para vocês assim. O cara fala assim, você pede para o pessoal do TI, ó, manda para mim a lista dos clientes aí, de todos os produtos cadastrados. Ah, beleza. Aí o cara manda para vocês. Não manda nem no Excel, ele manda no bloco de notas. Tá? Isso aí pode vir no bloco de notas, desse jeitinho. O Excel arruma. Tá? Como que a gente arruma isso? Como que a gente transforma uma situação como essa em uma matriz? É fácil. Uma outra coisa que eu queria falar é que o Excel ele arruma também PDF. Tá? Se você tiver ali um arquivo em PDF, né, e você quiser planilhar aquilo, você consegue fazer a importação disso para dentro do Excel e ele organiza para você. Entendeu? Então o Excel ele é muito monstro, cara. Monstro demais, ele faz muita coisa. Tá? Então tá, vamos lá. Primeira coisa, para eu organizar dados separados por vírgula. Ponto CSV. Já ouviram falar dessa extensão? CSV? O nome do arquivo .csv. Que arquivo é esse? Arquivo significa que os dados desse arquivo estão separados por vírgula. Tá? Você recebeu no e-mail um arquivo, e o arquivo é .csv, você pode ver que ele vai vir separado por vírgula. Ele pode vir também separado por ponto e vírgula. Tá? Pode vir também separado por espaço. Esses delimitadores vão variar. Tá? Só que tem que bater no peito aqui e vocês têm que marcar gol. Tá? Vocês têm que pegar esse dado, conseguir organizar ele, tá? E deixar ele de uma maneira amistosa, né? Para que as pessoas comecem a entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente organizar esse tipo de arquivo. A organização de dados CSV. Deixa eu dar um pause aqui, senão... Lá. Primeira coisa, seleciona. Então, selecionei. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas está tudo selecionado? O que vocês acham? Eu selecionei tudo? Não. Será que eu tenho que selecionar isso aqui assim? Olha só. Não. Tudo isso que vocês estão vendo, ó, vamos se concentrar só numa linha, sempre aquela minha dica. Custo unitário, vírgula, tudo isso está onde? Dentro de uma coluna só. Como é muito longo, é muito extenso, então dá a impressão que ele está contido em outras colunas. Não está, ele não tem coluna, ele só tem linha. Aqui, ó, ele só tem a coluna A. Tá? Então, coluna B, C, D, E, tá fora. Então, quando eu seleciono só quem? Só a coluna A. Tá? Deixa o restante de fora. Se tiver dúvida, vem aqui e dá um duplo clique, ó. Que aí ele ajusta para vocês. Ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. Vocês vão entender que aqueles dados estão contidos apenas numa coluna só. Então, a primeira coisa é selecionar. Então, seleciona os dados. Segundo, vai no menu dados.
Cadê o menu dados? Está bem aqui, ó. Menu dados. Clico nele. Texto para colunas. Vou na ferramenta texto para colunas. Ó. Ele vai abrir aqui o assistente pra gente, ó. Delimitado, tá? No caso aqui, ele já está marcando pra gente, né, a opção que eu quero. Delimitado. E clico no... Deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ler. Ó, avançar. Clico no avançar. Avançar. Cliquei no avançar. Agora eu vou para o quinto e acredito que o último passo. Que é o seguinte. O meu delimitador. O que está delimitando cada uma daqueles códigos e palavras? Então eu marco aqui, ó, vírgula. Vou desmarcar a tabulação. Vocês podem ver aqui que na prévia ele já organizou para a gente, né? Então eu marco meu delimitador, que é vírgula. Se o meu delimitador for outra coisa, for ponto e vírgula, se for espaço, eu vou marcando ali, tá? E clico no concluir, tá? Clico no concluir. E aí a gente finaliza, tá? É que eu aumentei aqui o tamanho da coluna, mas ó, vocês podem ver que ele já organizou tudo bonitinho dentro ali, tá? De uma matriz. Eu posso estar selecionando isso, ó. Ctrl Shift para baixo, lembra? Olha lá, ó. Apesar que ela é curtinha, né? Só tem 25 linhas, né? Aí eu venho aqui, ó, página inicial, bordas, ó, bordas, esse aqui é o ícone da borda, é fácil lembrar do ícone da borda porque parece uma janelinha, tá? Cheio de grades, ó, todas as bordas, tá? Ou seja, já é outra coisa, né? Você já começa a entender. E a partir dali você já pode ir montando as suas prévias, né? Os seus cálculos. Sim. Uma dúvida. Como é que faz para... Você falou que, vamos supor, que eles mandam o arquivo, né, essas informações num bloco de notas. Como é que faz para passar desse bloco de notas para o Excel? Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, é? Você dá um Ctrl+C, né, você seleciona todo mundo ali, dá um Ctrl+C, vem aqui na primeira célulazinha do Excel e cola, Ctrl+V, tá? Ele vem tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais? E copiar também funciona? Selecionar tudo, copiar e colar? Sim, sim, funciona. Exatamente. Exatamente isso aí. Você vai lá, copia. Esses dados eles podem estar assim, ó. Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui do jeitinho que ele estava. O Excel, ele grava tudo, até quando você dá zoom, cara. Ela tava assim, né? Ctrl+Z? Ctrl+Z. Vou apertando Ctrl+Z, ele vai... Vou abrir aqui o bloco de notas. Às vezes o arquivo veio para vocês. Assim, ó. Ele vem assim, ó. Tá vendo? Olha lá, ele vem assim. Você abriu o arquivo, veio do bloco de notas. Aí você dá um Ctrl+A. Ctrl+A faz o quê? Seleciona tudo. Dá um Ctrl+C. Vai lá no seu Excel. Vou abrir um Excel novo aqui, tá? Vou abrir aqui o Excel. Chega lá no Excel, você dá um Ctrl+V. Clica lá na primeira célula, na célula A1, dá um Ctrl+V. E faz esse procedimento, passo a passo. Isso aqui, se vocês tiverem a oportunidade de refazer
isso que eu estou mostrando aqui no Excel, tá? Vou mandar para vocês. Cara, vocês não vão esquecer mais. Entendeu? Vamos supor que mande também pelo Word, né? Mesma coisa. Arquivo, assim, também é a mesma coisa. Mesma coisa. Olha lá, eu selecionei e colei. Só que, olha só que interessante. Já colou tudo organizado. Já colou tudo organizado, ou seja, já pulei essa etapa. Mas pode ser que o arquivo venha assim, ó. Mas ele fez isso porque você já tinha feito lá? Não. Ou não? Eu abri um novo e colei. Ele já colou tudo organizado. Colei aqui. Ele pode vir salvo como CSV. Que foi o formato que eu falei ali para vocês. Ó. Vou colocar aqui. Teste.csv. Se eu pegar um Word, por exemplo, um artigo após a medida, né? A gente fazia mais ou menos isso que estão explicando, mas agora com um pouquinho mais claro, bem mais claro. Botar no colocar claro assim, voltando para esse ano. Antártica, grana, escola, todo dia ele vai lá e digita o que ele vendeu, né? Aquela coisa que ele vendeu. E aí ele quer saber o que deu de margem de lucro percentual para ele dentro do mês. E saber o dia a dia. Claro que tem sistema hoje que você consegue ver no dia a dia, mas ele está no plano do outro. Se eu pegar aquela informação, copiar, colar, bagunçado, vai estar de segunda, terça, domingo, ele consegue também fazer tudo isso que você está falando. Consegue fazer. Exatamente. Vocês vão copiar, colar, chega lá no Excel, organiza. Sempre quando vocês estão lidando com dados, com base de dados, tenta concentrar tudo numa única matriz. Toda a informação, por exemplo, você está falando de segunda, terça, quarta, né? Muda esse segunda, terça e quarta sempre para uma coluna. Entendeu? Por exemplo, manhã da segunda-feira, vendeu isso. Você coloca tudo aqui. Segunda, tarde, segunda tarde, isso, tudo aqui. Segunda. Pode colocar até uma coluna de horários. Aí na terça-feira, continua da mesma forma. Coluna de terça, quarta, quinta, ano 2025, 2026, tudo num lugar só. Se você conseguir organizar todas essas informações diariamente dentro de uma única matriz, cara, vou mostrar um negócio aqui. Vocês conseguem fazer qualquer tipo de cálculo, organizar, puxar qualquer dado que vocês quiserem, saber qual foi o melhor mês, qual foi a melhor semana, qual foi o melhor horário, entendeu? De venda, você vai conseguir puxar os percentuais de lucro, tudo. Por quê? Porque está tudo dentro de uma planilha só. Tá? Agora, se você picar isso, coloca uma tabela aqui, da segunda-feira, coloca a tabela aqui de agosto, essa aqui de setembro, essa aqui de outubro, aí fica mais complicado. Agora, se você conseguir colocar tudo... Isso, exatamente. Que nem era como o pessoal faz as anotações no caderno, não coloca um embaixo do outro. É a mesma ideia. Quando você conseguir passar isso para dentro do Excel, puxa, resolve pra caramba. Outro detalhe é que você tem isso dentro do Word. Então, meio caminho andado, já está digitado. Copia e cola, joga para cá. E vai organizando. Só você não vai ter muita grandes dificuldades, porque às vezes tem alguma coisinha que vai dar fora, mas você vai lá e muda na mão. Né? O grande problema é quando a gente tem uma planilha com, sei lá, 3 milhões de dados. Um negócio monstro, né? Aí fica um pouco mais complicado. Mas se você seguir todas essas etapas aí, tudo vai dar certo. Esse arquivo aqui que eu salvei aqui para vocês, pessoal, até acabou o tempo. Esse arquivo, ele é um arquivo que o Excel reconhece. Quer ver? Deixa eu procurar ele aqui. Deixa eu ver ele em outro lugar. Deixa eu ver aqui onde que eu salvei. Eu acho que eu salvei lá na pasta...
Salvei nessa pastinha aqui. Tá. Vou copiar aqui o endereço da pasta. Vou lá no executar. Só para poder vocês verem como que é a cara desse arquivo. Esse arquivo ele é muito popular, tá? Ele é muito popular para quem mexe com planilha, tal. Então ele também é um forte candidato de aparecer ali alguma coisinha sobre ele. Vocês já entendam que são dados que vêm organizados dessa maneira, tá? O computador já está chorando já tem bastante coisa aberta funcionando. Eu tô vendo. Ele tem muita coisa aqui fazendo. Ah, sim, olha só, o CSV aqui que eu salvei, né? Ele vem como se fosse uma planilha realmente de Excel, né? Mas na verdade ele foi gerado em bloco de notas, em um bloco de notas. Vamos abrir ele aqui para ver como que ele vem para gente. Tá. Vou abrir aqui. Eu dava treinamento, né, de Excel para corporativo. Pô, essas aplicações aqui mudou a vida dos caras. Os caras ficaram eficientes pra caramba, cara. Pararam até de mim no curso. Eu não preciso de mais nada. Acabou, os problemas acabaram. Vamos ver se ele abre aqui. Ele está executando ali também. Tem que abrir teste aqui. Eu olho aqui em cima o nome do arquivo. Ó. Olha lá, ó, como que ele abre. Se ele vir nessa modalidade, ele vai vir assim. Você vai abrir no Excel, vai vir assim. Aí você faz esse tratamento aqui. Tá? Mas, vocês podem ver que até deu um bug aqui, né? Vocês estão vendo que as palavras estão meio bagunçadas? Ó? Por causa dos acentos. Acento é uma dor de cabeça nesse universo aqui. O nosso idioma não é um idioma certo para esses programas, cara. É o inglês que é. Por isso que em inglês não tem acento, não tem cedilha, não tem nada disso. Vamos continuar aqui para a gente aproveitar esses últimos minutos, tá? Vamos lá. Não salvar. O Ancoragem a gente já viu, vou dar uma puladinha nesse. Vou dar uma pulada na Ancoragem. E vou para esse aqui. Cara, esse aqui ele é campeão, tá? Vamos lá. Ctrl E. Já ouviram falar? Esse aqui é mágico. Qual que é o primeiro que eu vou executar, professor? Bandeirinha R. O Windows R. E o Incase mais R. É interessante abrir o executar, vocês vejam que eu abro ali bastante, porque às vezes o computador já está cheio, executando um monte de coisa. Então ao invés de você ficar minimizando janela, indo lá no menu iniciar, vocês clicam ali no menu iniciar para um monstro, tem um monte de coisa, né? Aparece previsão do tempo, não sei o que. Então aí você vai no executar, é papo reto. Qual é a possível? WinKey R. Tá, vamos lá. Agora vamos falar do Ctrl E. O que é a mágica do Excel aqui? O Ctrl E é a mágica. Por quê? O Ctrl E é um preenchimento inteligente. Por exemplo aqui, vamos lá. Eu tenho ali o nome, vamos supor que eu não tenho essa coluna aqui, ó. Eu só tenho o nome, o sobrenome e o nome da cidade e o estado, correto? Aquilo ali é uma lista de clientes, né? Uma lista de clientes. E eu preciso organizar isso. Eu quero juntar o nome com o sobrenome. Por algum motivo eu preciso disso, tá? Então o que eu faço? Primeira coisa, crio uma coluna nova. Como que eu crio uma coluna no Excel? Eu posso clicar com direito
Clico com o direito, inserir. Eu clico com o direito em cima da coluna, ele vai inserir uma nova coluna. Ctrl mais também faz isso. Eu clico na coluna, Ctrl mais, ele adiciona uma coluna para mim também, tá? Aí aqui eu vou colocar o nome completo, beleza? Nome completo. Quero o nome completo aqui, tá? Tudo que eu tenho que fazer é escrever o Wilson Arruda, que é o primeiro nome da primeira linha. Vamos lá. O Wilson, espacinho, Arruda. E apertar Enter. Apertei Enter. Beleza. Agora eu vou apertar o quê? Ctrl E. Vamos lá. Pan. Faz tudo pra mim. Isso. Tá? Então o Ctrl E ele é muito interessante. Tá? Aí, sei lá, por algum motivo você quer esses nomes todos em maiúsculo. Certo? O que você pode fazer aqui, ó? Vamos voltar como estava antes. Estava assim, né? Aí você vem aqui, escreve aqui, ó. Wilson Arruda. Aperta Enter. Aí eu vou apertar quem? Ctrl E. Vamos lá, ó. É um pouquinho trabalhoso, a lista é grande, mas ele vai fazer para mim, obedecendo aquela nomenclatura lá. Tá? Aproveitando, vou fazer aqui o da cidade, ó. Cidade. Vocês podem ver que aqui veio Salvador, tracinho, o estado, a sigla do estado. Vou escrever somente aqui, ó. Salvador. Ó. Salvador. Beleza? Aperto Enter, depois. Aí ele vai arrancar ali para mim todas aquelas ocorrências e vai desprezar, tá? Ali o hífen. E aqui eu vou colocar somente a sigla do estado, correto? Então, apertar Enter aqui e aperto Ctrl E. Vamos lá? Olha lá. Vou fazer para mim. Você viu isso aí? Você consegue fazer. Aí você fica batendo cabeça. Cara, como que eu vou separar isso aqui? Isso ali é uma lista enorme, né? Você pode utilizar o Ctrl E, tá? Então, o Ctrl E é um tipo de preenchimento automático inteligente, tá? Ele vai ajudar vocês a resolver esse tipo de situação, né? Porém, ele tem um problema. Ele não é dinâmico. Ele não é dinâmico. O que isso significa? Significa que se o nome do Wilson Arruda estiver errado, eu vim aqui, é Arrudas, por exemplo, que não vai mudar. Entendeu? Porque ele não é dinâmico. É como se eu tivesse digitado ali, na mão, um por um. Mas dependendo do que você quer, ele vai ser eficiente. Quando que o Ctrl E é muito utilizado? Em listas de endereço. Sabe aquela lista de endereço? Vocês estão indo trabalhar num lugar que vai mexer com bastante endereço, né? Então aí vai vir aquelas listas de endereço assim, travessa, não sei o que, quadra tal, lote tal, né? Sala, não sei o que, um monte de item, né? Você pode vir no fazer a primeira linha, né? Ah, eu só quero o número da casa, né? Você faz a primeira linha lá, vai lá e digita aquele número, aperta Ctrl E. Ele vai arrancar o número de toda aquela bagunça, de todos aquela lista lá. Então o Ctrl E ele é muito usado, muito popular, tá? Então, no caso, o Ctrl E só é utilizado nas planilhas que tem nome e cidade, ou nos anteriores, ao invés de mostrar escrito, poderia usar o Ctrl E? No caso, o Ctrl E ele não faz cálculo,
Ele não faz cálculo. Ele é muito bom para lidar com textos, entendeu? Toda vez que você tiver uma situação em que você precisar organizar textos de uma maneira repetitiva, você pode utilizar o Ctrl E, tá? Independente se é cidade, se é estado, pode ser qualquer tipo de dado, entendeu? Se você entender que você precisa organizar numa determinada nomenclatura, você pode utilizar ele. Mas se no caso estiver desorganizado, assim como o anterior, ele vai copiar, mas não vai acertar no caso. Naquele caso lá que a gente tem isso aqui, né? Cadê? Nesse caso aqui, ele conseguiria, vamos pensar aqui, eu conseguiria separar, por exemplo, os primeiros números aqui, ó, numa primeira coluna. Vamos tentar? Vamos ver se dá certo? 3.500, né? Aperto Enter, Ctrl E. Ah lá. Puxou para mim. Aí eu vou para o próximo, ó. Ele puxou até o custo unitário aqui em cima. Você vê? 10. Leva um pouquinho mais de tempo. Vou dar um Ctrl E, ó. Isso. Agora ele já não fez ali em cima a numeração do produto, mas para mim não tem problema, porque é só uma linha, depois eu digito na mão. Né? Então vocês vejam, né? O Ctrl E é muito útil, cara. Ele é um segredo, assim. Eu já vi seleções de empresas assim que o cara fala, você sabe mexer no Excel? Sei. Tá, para que serve o Ctrl E? Nunca ouvi falar de que isso? Ctrl E, sei lá, Ctrl E. E interessante que ele não tem nenhum significado, né, para ajudar. Mas eu poderia dizer que é algo especial, apesar que em inglês especial com S, né? É um segredinho aí, um bug. Inclusive a Microsoft não divulgou ele por um tempão. Os hackers encontraram esse Ctrl E. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por hoje. Mas o Ctrl E hoje em dia é bem popular, tá? E com certeza ele deve aparecer para vocês em algum lugar. Tá bom? Essa aula aí também é outra. Tá. Só que esses dados aí também. Tá bom. Tá, vou jogar.